Caros alunos, vamos aí a mais um Falando em Português, o nosso já clássico Tira Dúvidas aqui do NEAF. Né? Vamos ver, ó. Agora eu escolhi um trechinho pequenininho que aparece no início, bem no início do conto, de um dos contos mais maravilhosos do João Guimarães Rosa, intitulado O Espelho, que aparece na obra Primeiras Histórias. É o 11º conto, né? E isso aí aparece logo no iniciozinho, logo no começo do texto. Não é o começo, mas aparece no começo. Se não me engano, no fim do primeiro parágrafo ainda, tá? O que você quer com isso aí, João? Vamos ver. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. João Guimarães Rosa. Essa é uma frase famosíssima. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Se um dia você puder, né, se interessar, leia esse conto. Chama-se O Espelho. Caso o vocábulo milagre, agora vem a minha questão. Caso o vocábulo milagre, deixa eu pegar uma canetinha aqui emprestada. Caso o vocábulo milagre se flexionasse no plural, milagres, seria possível substituir-se a forma verbal a pela equivalente existe. Estou trocando, gente, milagre por milagres. Milagre por milagres. Deixa eu trocar a cor aqui. Milagre por milagres. Quando nada acontece, existe uns milagres que não estamos vendo? Não, né, gente? Não dá para ser. Então, essa minha proposição é uma proposição equivocada. Errada, tá bom? E eu vou aproveitar, a ideia foi exatamente essa, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que se dá em português a concordância com verbos impessoais. Venham comigo, por favor. Como é que é isso aí, João? O que você quer me mostrar mesmo? É o seguinte, ó, gente. É o seguinte. Prestem bem atenção. Em português, há um caso bem estranho, né? Que é o caso do sujeito que não existe. Sujeito inexistente, também chamado, também conhecido como oração sem sujeito. João, então a gente está falando de fantasmas? Não. É um caso, e o português é uma das poucas línguas que ainda preserva o caso do sujeito que não existe. Outras línguas inventaram um sujeito. Por exemplo, chove, em português, não tem sujeito. Chove, é um fenômeno. Em inglês, eles inventaram um sujeito gramatical, it rains. O sujeito é it. O português é uma das poucas línguas modernas que ainda preserva o caso do sujeito que não existe, tá? João, e quando é que esse negócio aí, quando é que esse sujeito que não existe acontece na gramática? É um caso gramatical, tá, gente? Por favor. Aqui, ó. Esse caso gramatical em que o sujeito não existe ocorre com verbos. Só que cai em tudo que é prova, gente. Ocorre com verbos impessoais. Ô, João, e o que são verbos impessoais? Porque aí você não resolveu nada na minha vida. São verbos que não admitem a figura do sujeito. São verbos sem sujeito. Que por norma, ficam no singular. Que por norma ficam no singular. Certo? Onde é que você quer chegar, João? Quero chegar na questão que eu propus a vocês. Trocar a por existe. Se eu flexionasse milagre no plural milagres. Certo? Então, gente, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui como é que fica essa história.
João, tem uma lista desses verbos para ficar mais fácil para mim? Tem. E por razões didáticas, né, eu vou numerar. Aqui, ó. Nós temos haver, o verbo haver é impessoal, não tem sujeito e fica no singular. Quando equivale contextualmente a existir. Haver, empregado com o sentido de existir, é verbo impessoal, não tem sujeito e deve ficar no singular. E deve ficar flexionado no singular. Vamos botar aqui, ó. Haverá, haverão novos fatos. Haverão novos fatos. E, João, e valem as duas? Não, gente. Eu estou propondo uma forma de você guardar o que eu estou dizendo. Haver empregado com o sentido de existir, pode ser ocorrer também, gente, acontecer, vai depender do contexto, tá? É verbo impessoal, não tem sujeito e deve se flexionar no singular. Ó, isso aqui é para dizer, para lembrar que não tem sujeito. E deve ficar no singular. Então não pode ser haverão. O correto em português, no português padrão, eu saí da lousa de propósito, é haverá novos fatos. Haverá novos fatos. Tudo bem? João, tem outros ainda? Tem outros aí dessa turma? Tem. Aqui, ó. Haver, fazer. Aqui, ó. Continuando a listinha. Haver, fazer, ser, haver, fazer, ser, estar e ir. Quando indicarem tempo. Quando indicarem tempo. Que tempo, João? Qualquer tempo. Pode ser tempo cronológico, tempo físico, que o relógio marca. Pode ser tempo atmosférico, não importa. Haver, fazer, ser, estar e ir, quando indicam tempo, são verbos impessoais que não têm sujeito e que, em tese, devem ficar no singular. Assim, ó. Há 2 meses, blá, blá, blá. Não importa o tempo do verbo, tá, gente? Fez 5 anos. Reparem que os verbos estão no singular. Tudo bem, gente? Cuidado agora, ó. Cuidado para você já saber que não é sempre como eu estou dizendo. Olha aqui, ó. O verbo ser, quando indica tempo cronológico, concorda com a expressão que indicar tempo. É 1 hora. Mas são 2 horas. É 1 hora, mas são 2 horas. Ah, João, tinha que ter uma exceção, né? Ah, gente, é só uma. Ah, vamos dar exemplo aqui, ó, com indicação de tempo atmosférico. Ó, estará calor lá. Interessa onde? Reparem que são todas orações sem sujeito. Elas não têm a figura do sujeito. Não temos sujeito. Fará calor. Vamos botar aqui uma outra. Ó. Fez frio. Fez frio ontem. Oração sem sujeito, verbo no singular. João, essa aqui é a única exceção? É a única, gente. Verbos impessoais não têm sujeito e ficam no singular. Única exceção, o verbo ser indicando o tempo, que concorda com a expressão que indicar tempo. É 1 hora, são 2 horas. Aqui nos meus exemplos, tá? João, e o verbo ir? Normalmente se usa acompanhado de para. Vai para 3 dias, blá, blá, blá. Ou acompanhado, numa locução verbal, acompanhado de fazer. Ó, vai fazer 3 dias. João, mas não é vão fazer? Não, gente. Ó,
É fazer indicando o tempo. O principal é fazer indicando o tempo. O auxiliar fica no singular, obedecendo à regra de concordância que prevê que esses verbos fiquem no singular. João, mas é fazer que é impessoal indicando o tempo. Sim, sua impessoalidade, né? É, digamos assim, entre aspas, transferida para o verbo auxiliar, que deve, nesse caso, ficar no singular. Tudo bem? Tem mais, João? Tem. Só falta um pedacinho, gente. Isso aqui é super importante para vocês. Terceiro grupo. Prometo que seja o último. Tá? São os verbos, é o grupo dos verbos chamados fenomenais. Por que fenomenais, João? Porque indicam fenômeno atmosférico. Eles ficam no singular, desde que realmente indiquem fenômeno atmosférico. Se forem empregados em sentido conotativo, em sentido figurado, metafórico, é claro que eles vão concordar com o seu sujeito. Então, vamos botar aqui, quer ver? Ó? Choveu ontem. Choveu ontem. Oração sem sujeito, verbo no singular. Mas se eu disser em sentido figurado, choveram pétalas. Choveram pétalas sobre a noiva no casamento. Agora o sujeito é pétalas, gente. Pétalas choveram. E a oração deixa de ter sujeito inexistente, porque o sujeito agora é simples pétalas. João, não estou entendendo. Se eles forem empregados para indicar fenômeno, se forem realmente fenomenais, indicando chuva, trovão, neve e assim por diante, eles ficam no singular, não tem sujeito, são impessoais, conforme você já aprendeu. Mas, se forem empregados em sentido figurado, em sentido metafórico, eles passam a ter sujeito e com ele concordam em número e pessoa. Tudo bem, gente? João, eu não entendi ainda onde é que você quer chegar com essa conversa toda. Quero chegar no seguinte, gente, ó. Pega esse aqui de novo, ó. Haverá novos fatos. Haverá novos fatos. Se eu usar existir, existir não é impessoal. Existir não é impessoal. Haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer, dependendo do contexto, é impessoal. Se eu trocar haver por existir, existir não é impessoal. Vai concordar com novos fatos. Então tem que ficar no plural. Existirão novos fatos. Novos fatos, agora é o sujeito, existirão. Tudo bem? Vamos voltar na minha questãozinha? Vamos voltar aqui. Agora você vai entender isso aqui bem direitinho, ó. Volta aqui comigo. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. João Guimarães Rosa. Caso o vocábulo milagre se flexionasse no plural milagres, seria possível substituir-se a forma verbal a pela equivalente existe. Não. Se eu puser milagres no plural, tem que ser, quando nada acontece, existem milagres que não estamos vendo. Porque existir não é impessoal. Haver com o sentido de existir é impessoal, não tem sujeito e fica no singular. Mas existir sempre tem sujeito e com ele concorda em número e pessoa. Bacana! Espero vocês para próximas edições aí do nosso Falando em Português. Indique para os seus amigos. Valeu? Até a próxima aí.